Exercício número 1. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B nas figuras. Olha só, a partir de agora a gente vai trabalhar um pouquinho com associação mista de resistores, tá? O nosso exemplo A aí, aqui a gente tem o nosso ponto A, um resistor, outro resistor, e aqui nosso outro resistor, ponto B. Aqui a intensidade de 5 ohm, 3 ohm e 8 ohm. Tá, vamos lá. Olha só. Vamos chamar isso aqui ó, de R1, esse aqui de R2 e esse aqui de R3. Vamos dar nome que fica mais fácil para a gente trabalhar. Analisando este nosso circuito, esta nossa associação mista aí de resistores, notamos que esses dois resistores aqui, ó, eles estão ligados em série. Então aqui, ó, esse pedacinho está em série. Então, formulazinha para associação de resistores em série. Em série, associação, o resistência equivalente REC, vou chamar de REC1, vai ser igual à soma dos resistores, R1 mais R2. Então, este nosso REC aí, REC1, vai ser igual a 5 mais 3. Então, esse nosso REC1 vai ser igual a 8 ohm. Agora, olha só. Feito isso, a gente pode desenhar, fazer a representação do circuito, como ele vai ficar. Agora, a gente vai ter essa situaçãozinha aqui, ó. Aqui, agora, aqui é o nosso REC1 e aqui é o nosso R3. Nós tínhamos 3 resistores, passou a ser representado apenas por 2. Então agora, esses 2 resistores, eles estão em paralelo. Agora, paralelo. Então, resolvendo isso aí, a formulazinha para resistores em paralelo iguais, já que o R3 vale 8 e o REC1 também deu 8, REC vai ser igual resistores associados em paralelo de mesmo valor, a resistência equivalente vai ser igual a R dividido pelo número de resistores. Então, o REC desse circuito, desta associaçãozinha aí, vai ser igual a 8 dividido por 2. O REC vai ser igual a 4 ohm. Aí a gente pode até desenhar de novo o nosso circuito. Agora ele ficou assim, ó. Aqui o nosso REC, ponto A e o ponto B. E esse REC aí, ó, 4 ohm. Simplificado ao máximo aí o nosso exercício número 1. Letra A. Vou apagar para a gente fazer a letra B. Letra B. A letra B, aqui, nosso ponto A.
Aqui um resistor de 6 ohm, aqui 1 ohm. Ponto B, 3 ohm e 1 ohm. Tá aí. Essa é a nossa letra B. Para começar resolvendo isso aí, olha só, aqui ó, temos dois resistores associados em paralelo. A gente vai resolver primeiro esses dois aí. Dois resistores com valores diferentes, REC, para determinar a resistência desses dois resistores associados em paralelo, a gente pode utilizar a regrinha da soma, do produto dividido pela soma. Vamos chamar aqui ó, de R1 e esse aqui de R2. Então vai ficar ó, R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Então, a resistência equivalente disso aí, ó, REC, vai ser igual o R1, 6, o R2, 3, aí aqui ficou 6 mais 3. Então, REC vai ser igual a 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9. A resistência equivalente ali vai ser igual a 18 por 9, 2 ohm. Aí a gente pode desenhar o circuito de novo. Ó. Aqui a gente tem um resistor. Aqui a gente tem o nosso, vamos chamar de REC1. Ó. REC1. E o outro resistor. E o ponto B. Aqui vamos chamar de R3 e aqui de R4. Então esse aqui ó, é o nosso R3, esse aqui é o nosso R4 e este aqui agora é o nosso REC1. O nosso R3 ele vale 1, o nosso REC1 ele vale 2 e o nosso R4 ele vale 1. Agora a gente tem uma associação de resistores ó, em série. Formulazinha para associação de resistores em série. Em série, ó, o REC vai ser igual, no caso R3 mais REC1 mais R4. Ou simplesmente a soma dos resistores que aí estão dispostos. Então, nosso REC vai ser igual a R3, 1, 2, mais 1. Então, nosso REC vai ser igual a 2, 3, 4, né? 4 ohm. Está aí a resistência equivalente desta associação. A gente poderia até representar para determinar outros itens que o exercício fosse pedir na sequência. O nosso REC estaria aqui, ó. Ponto A, ponto B e esse nosso REC 4 ohm, tá? Vamos fazer a letra C. Para a letra C. Na letra C, o A e o ponto B. Aqui
os valores. Aqui vale 20 ohm, aqui vale 40 ohm, 30 ohm, 30 ohm, 60 ohm e 60 ohm, tá? 20, 40, 30, 30, 60 e 60, tá aí. Olha só, aqui a gente vai chamar de R1, que a gente vai chamar de R2, R3, R4, R5 e R6, tá? Bom, analisando isso aí, olha só. Aqui, ó, está em série. Aí na sequência aqui, ó, também está em série, né? Ó, também está em série. Então a gente vai arrumar isso aí primeiro. Então vamos lá. Para os dois lá de cima primeiro, vamos chamar ali de REC1. REC1. Associação de resistores em série. R1 mais R2. Então aquele nosso REC1 lá, ó, vai ser igual a 20 mais 40. Então nosso REC1 vai ser igual a 60 ohm. Para o nosso, aqui, ó, vamos chamar de REC2. REC2 também está associado em série. Então vai ficar o R3 mais o R4. Então esse nosso REC2 vai ser igual, o R3 vale 30, o R4 também vale 30, o nosso REC2 igual a... Agora, reparem que vou fazer o desenho, a representação disso aí. Aqui, ó, a gente tem o nosso ponto A. Aí aqui ficou o nosso REC1. Aqui ficou o nosso REC2. Aqui a gente tem o nosso R6. Ponto B. Então aqui, nosso REC 1, aqui ficou o nosso REC 2, aqui ficou o nosso R6 e aqui o nosso R5. Reparem que estes aqui agora, eles estão ligados em paralelo. Esses três resistores agora estão ligados em paralelo. Só que o REC1 vale 60, o REC2 vale 60 e o R6 vale 60. Os três resistores ligados em paralelo, associados em paralelo, três resistores iguais. Com isso, a formulazinha para resistência equivalente, neste caso, ó, REC vai ser igual a R dividido por N, o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, REC vai ser igual, o nosso R vale 60, são três resistores agora com valor de 60 ohm. Então, 60 dividido por 3. Então, o REC vai ser igual a 20 ohm. Aí a gente volta e desenha de novo o circuito. Ó. Ponto A. Isso aqui a gente vai chamar agora de REC 3, né? REC 3. E o ponto B. A vantagem da gente desenhando é que a gente não se perde
na montagem aí dos valores, né? Então aqui agora a gente tem o nosso REC 3 e aqui a gente tem o nosso R5. Agora, reparem que ficou associado em série. Estando associado aí em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Ó. REC vai ser igual o REC 3 mais o R5. Então, nosso REC vai ser igual, o REC 3 vale 20 e o nosso R5 vale 60. Então, a resistência equivalente disso aí vai ser igual a 80 ohm. A gente até poderia representar assim, ó, para calcular outros itens que o exercício solicitasse. Aqui o nosso REC, ponto A e o ponto B. Está resolvido aí nosso exercício número